E aí, pessoal, quinta-feira, como eu falei, é dia de debate. Nós estamos aqui nos estúdios, além de estar com a presença maravilhosa do meu grande amigo José Sete de Barros, cineasta premiado, que está aqui gravando a gente, né, para o programa da televisão do Vanguarda, da Jovem TV, que você confere também. Né, o debate vai ser transmitido no programa Vanguarda da Jovem TV, que tem a sua edição principal na segunda-feira, às 16 horas. E também aqui nos estúdios estamos recebendo nossos 3 convidados que vão debater o tema de hoje. O tema de hoje é: você tem fé em quê? Tema polêmico, tema importante. Então estamos recebendo aqui o Ogan Carlão, ele que é do Candomblé, da Umbanda e da Jurema, a Débora Verônica Andrade, que era católica, e o Michel Andrade, do paganismo nórdico. O debate vai ser animado. E lembrando, nós privilegiamos convidar praticantes das religiões, ou seja, nós não vamos trabalhar no sentido de trazer lideranças religiosas ou representantes oficiais de religião, mas de praticantes, aqueles que vivenciam a fé. Esse debate vai esquentar daqui a pouquinho. Esse debate vai esquentar daqui a pouquinho. Vamos dar um bom dia aí? Ogan Carlão, seu bom dia aí para os nossos telespectadores. Bom dia, Paulo. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabo Frio AM 1530. Eu sou Ogan Carlão, eu sou das comunidades de terreiro, represento as comunidades tradicionais de religiões de matriz africana. Muito bacana, bom dia, Ogan Carlão. Débora, seu bom dia aqui para os nossos ouvintes e telespectadores do programa Vanguarda. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Meu nome é Débora Verônica Andrade. Sou católica praticante, né? E vamos me preparando aqui para o debate com os caros colegas aqui presentes. Maravilha, maravilha. Michel Andrade, saudações nórdicas. Bom dia, professor. Mandar aqui um bom dia a todos os ouvintes. Meus amigos estão me acompanhando de outros estados também, pelo link daí da Web Rádio. Bom dia a todos. Você está ouvindo Vanguarda com o professor Paulo Cotias. Estamos de volta com o programa Vanguarda, aqui na Rádio Cabo Frio AM 1530. Você pode curtir pelo site www.radiocabofrio.com.br ou pela nossa fanpage no Facebook, Rádio Cabo Frio AM 1530. Vamos lá, vamos ao nosso debate. Nós estamos recebendo aqui o Ogan Carlão, ele que é do Candomblé, da Umbanda e da Jurema, e a Débora Verônica Andrade, católica, e o Michel Andrade, do paganismo nórdico. Pessoal, o nosso primeiro bloco, nossa primeira rodada de perguntas, ela é para deixar o nosso leitor, né? Nós estamos com a mania aqui de literatura, nosso ouvinte um pouco mais informado a respeito da religião de vocês. Ou seja, o que vocês acreditam? Fala um pouco da sua religião, quais são as suas características, qual é a estrutura, a base, o que prega aquilo que vocês, como praticantes, seguem e acreditam. Carlão. Bom dia, Paulo. A minha fé, ela vem através dos orixás, né? Nós somos uma religião que somos há 6.000 anos antes de Cristo. Então, quando o nosso Criador, Lodumare, que é Deus com vários nomes, né, criou a África, que ele criou um país negro, ele deu a fé, ele deu a essência dos orixás, né? E eu estou na religião há 42 anos, mas eu venho de um segmento da Umbanda e da Jurema, que a minha avó era dona de centro dentro de Pernambuco, que é o Xangô de Pernambuco, né? E a minha fé, ela vem através do meu orixá.
e das outras inquices, dos voduns, né? Onde eu acredito, onde eu tenho experiência própria, né? A força de um atabaque, você trazer a energia da África em questão de segundos, isso é a minha fé. E eu acho que a religião de matriz africana, ela tem que ser respeitada. Nós temos um legado muito forte através da religião. Nós temos a cultura da roupa, a cultura da alimentação, né? A cultura das folhas, a cultura da água. Então, a religião de matriz africana, ela é a natureza, certo? E é uma religião que merece ser respeitada. Com certeza, com certeza. Débora, fala um pouquinho pra gente, você como católica, o que você acredita, o que prega a religião católica, como ela toca a sua fé? Pois como católica praticante, né, a história da humanidade, a gente tem que conciliar, ela começa a partir do nascimento de Cristo e antes de Cristo. Então, eu como católica, eu creio em Deus, né, e acredito que Deus enviou seu Filho, né, Jesus Cristo, e Jesus Cristo passou um tempo aqui entre nós, né, e a sua crucificação foi para a nossa libertação, né? Esse é o meu credo. E é claro que existem as escrituras sagradas que não foram escritas por Jesus, e sim por discípulos, e sim pelos apóstolos, e cada um com seus pensamentos, cada um com as suas palavras. E então eu creio em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. Nós estamos passando, inclusive, vivenciando uma novena que nós católicos consideramos a primeira novena do mundo, que é a novena de Pentecostes, que domingo agora vai ser após a morte e crucificação, quando Jesus subiu aos céus. Ele manda o Espírito Santo Paráclito, né, que é o fogo abrasador, e que envia os discípulos junto com Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus Cristo, para proclamar a palavra de Deus. Então eu creio em Deus, em Jesus, nas escrituras sagradas que nos auxiliam no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Maravilha, maravilha. Michel Andrade, paganismo nórdico, fala um pouquinho para a gente. É também uma religião, uma concepção de fé que está crescendo, né? Está sendo cada vez mais ampliada aqui no Brasil. Fala um pouquinho para a gente como é que ela toca a sua fé. O que vocês acreditam? Bom, crescendo e muito, por sinal, graças aos deuses. Raízes europeias, obviamente, da qual acreditamos nos Aesir e Vanir. Tá? Uma religião também vem em contexto histórico, né, antes de Cristo. Tá? O Brasil, aí, por um censo informal, está na 7ª posição, onde existe mais adeptos a essa religião. Bom, a gente aqui na região dos lagos está criando já um movimento bem constituído e trabalhando aí em prol da divulgação, né, dessa cultura, respeitando todos os espaços, obviamente, que é o que a gente sempre coloca à frente da nossa doutrina, né, o respeito e a honra acima de tudo. Maravilha, maravilha. E eu queria fazer uma pergunta também para vocês, né, ainda dentro dessa temática da fé. O praticante da religião de vocês, porque você reconhece um bandista pelas coisas, não só que ele acredita, mas pelas coisas que ele vivencia e pratica. Mesma coisa para um católico, mesma coisa no paganismo nórdico. Eu queria saber de vocês, né, agora mais especificamente sobre o sentimento da fé. Como ele toca, como ele mobiliza a pessoa? Quem é o praticante da religião de vocês? Carlão. Como eu vejo assim da maneira quando começam as obrigações, né? Porque a espiritualidade ela não é colocada, ela vem através de ancestralidade, né? Então, a partir do momento, seja no candomblé ou na Umbanda, que são obrigações de segmentos diferentes, né? Quando começa aquela obrigação que eu falo, na minha língua chama-se os ebóis de purificações, né? Onde se faz os ebóis icus, onde faz os ebóis de Exu, que comanda a estrada, e faz um bori.
Aí você começa a receber aquela energia do orixá. Porque você tem que estar com a plenitude do espírito totalmente quer dizer, limpo, para receber a essência do orixá. E é ali naquele ato onde se recebe a manifestação do orixá. Ele vem através de uma obrigação. E ali começa a se prevalecer a fé. Porque ele começa a sentir a essência do orixá. Perfeito. E Débora, o católico? Quem é o católico? Pois é. Eu concordo plenamente também com o Carlão, né? Mas eu também tenho uma visão que às vezes nós católicos também falamos que a gente só aprende com a santa dor e com o santo sofrimento. Certo. Muitas das vezes as pessoas vão à igreja, participam das missas, participam de encontros, enfim, de tudo que a igreja determina, mas acaba não tendo fé, acaba não tendo aquela perseverança, acaba não acreditando, né? E às vezes não, segundo as escrituras sagradas, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E a fé é uma questão de você passar por uma determinada provação, de você passar por um determinado sofrimento, e só depois de você sentir o toque realmente de Deus, de você sentir a necessidade de você buscar Deus, a necessidade de você buscar a presença de Deus na sua vida, aí sim que começa a iniciar a fé. Aí é que você vai modelando, você vai aperfeiçoando, e muitas das vezes as pessoas passam por esse processo e acabam deixando de lado. Conseguiu aquilo que queria e acaba deixando de lado, mas é uma constante, né? Não pode ser deixado, eu consegui, vamos exemplificar, o meu carro e não vou mais à igreja, eu consegui a minha casa, eu consegui restituir a minha família e pronto, acabou e não tenho mais obrigação com Deus. Então a fé, ela é constante, ela tem que ser trabalhada a qualquer hora, a qualquer momento, porque a gente está sempre disposto, a gente está sempre propenso a pecar, né? Maravilha. E Michel, quem é o pagão? Bom, eu compactuo aqui com o que o amigo Carlão falou em relação aos ancestrais. A gente também prioriza muito essa questão do contato com os nossos ancestrais, afinal é o que a gente almeja no final, é encontrar com os nossos ancestrais desde o início. Em contrapartida, o paganismo nórdico ele já tem uma certa divergência quanto às religiões de doutrina cristã, de religião, não é religião única, né? A religião do cristianismo ela é única. Mas em relação a essa de passar por provações e tudo mais, no paganismo a gente não acredita nisso. Os deuses nunca vão interagir no natural, né? Eles agem no sobrenatural. Quem vai interferir no natural somos nós. Não existe nenhum tipo de barganha com os deuses. Então a gente não abaixa a cabeça, não fica de joelho, não tem nada disso. É uma religião cuja postura é de guerreiros. Basicamente é isso. Então se você conseguiu algo é por mérito próprio, e é aí que você adquire sua honra, que você se torna um ser humano melhor. Essa aí é um dos pilares das doutrinas do paganismo nórdico, que é o Asatru Vanatru, e o Odinismo, que são caminhos que andam de mãos dadas, né? E também tem uma relação bem similar com outras doutrinas do paganismo, né? O paganismo celta também, e por aí vai. E eu vou fazer uma pergunta, vou começar a dar uma esquentada aí nesse debate. Olha só, nós vivemos numa sociedade capitalista. O capitalismo, como todo mundo sabe, ele prega a individualidade, ele prega o egoísmo, ele prega a valorização do ter, do dinheiro, das posses. Ou seja, muitas vezes faz com que a gente esqueça que existem outras pessoas no universo que não sejam nós mesmos. Como a fé de vocês consegue conciliar ou não conciliar? Ou seja, como é que ela vive dentro desse mundo capitalista, competitivo, excludente, individualista, mantendo a sua estrutura, as suas crenças e a sua vivência? Como é que acontece isso, Carlão, na sua religião? Como eu vejo, Paulo? Eu vejo um exemplo. Na minha religião de matriz africana, tudo na vida tem um custo, mas não é empresa. Né? Eu sou contra religiões sem empresas, que hoje em dia está acontecendo muito. A Umbanda, ela pratica muita caridade, né?
são as entidades dos ancestrais, são os pretos velhos, que são a sabedoria, dos caboclos, né? O candomblé ele tem um custo mais elevado por causa das obrigações, são muitas coisas, mas não é empresa. A religião de matriz africana ela é mais a religiosidade. E o praticante, ele é consumista, ele valoriza o dinheiro acima de tudo? Como é que ele se comporta nesse Não, eu tiro por mim, eu acho que o normal é o suficiente. Tá me entendendo? Pode ter um ou outro que seja um consumista, né? Mas eu acho que o normal é suficiente. O que eu prego muito é ter minha fé, a minha estabilidade com a minha família, tá vendo? Saber entrar e saber sair sem adquirir inimigos. Tá me entendendo? É como o nosso amigo disse. A ancestralidade, ele não vai botar na sua bandeja. Você tem que ser um guerreiro. Ele abre as portas para você caminhar. Agora, se você ficar em casa parado, você não vai conseguir nada. Você tem que ser um guerreiro. E hoje em dia, nesse mundo atual, você tem que ser um guerreiro. A disputa de cargos, de tudo isso. Tá Maravilha. Débora, e aí? O praticante, o católico, nesse mundo capitalista, individualista, competitivo, como é que ele se comporta? Pois é, o correto seria eu ter e o meu próximo também ter, porque um dos mandamentos que rege a igreja é amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, e muitas das vezes o católico sim deixa a desejar, pensa exclusivamente, pensa que a igreja é só dele, pensa que a igreja é só da família dele, pensa que a fé é única exclusividade de alguns, não é de todos. Então, essa puxada de orelha, infelizmente, a gente tem que dar. O catolicismo ele tá caminhando por um lado, não é que esteja caminhando e as ordens superiores estejam de acordo, até bem porque o nosso, o Papa, né, ele é bem pé no chão. Ele tem dado lições de humildade muito consistentes, né? Tem dado lições de humildade, inclusive em muitos sacerdotes, né? Que valorizam o luxo nas suas roupas, que valorizam o luxo nas celebrações, e Deus está nas pequenas, né, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes. E não é em contrapartida, mas reiterando aqui o que os colegas estão falando, o católico também ele é um guerreiro, né? Porque ele vai sendo modelado, ele vai sendo... até bem porque ele não faz a vontade dele, ele insiste, ele persevera na fé para poder fazer a vontade de Deus e respeitando a vontade de Deus na sua vida. Maravilha. Michel, e o pagão no capitalismo contemporâneo? Quanto menos dinheiro, melhor. Acredite se quiser. Né? Não rola dízimo, não rola tributo, nem nada do tipo. O pagão gosta mesmo de comer, beber, festejar, e não ficar esquentando cabeça com o consumismo. É óbvio que tudo isso tem um preço, né? Então, quando a gente se reúne para fazer um churrasco regado em hidromel, assar um javali ou coisa do tipo, todo mundo chega junto ali na contribuição, e o importante é todo mundo comer e beber de maneira igualitária. Então, a gente não esquenta muito a cabeça com isso, não. A gente tem plena consciência de que todo mundo tem que trabalhar. Isso aí é a famosa frase que o trabalho dignifica o homem. É uma lei moral, trabalho como uma lei. Exatamente, todo mundo trabalha, tem que trabalhar. Você não pode ficar às custas nem à mercê da boa vontade dos outros, né? Até porque a vida costuma esmagar as pessoas que vivem assim. Pessoal, vamos agora partir para um outro tema que é um pouco polêmico, né? E é uma realidade. Intolerância religiosa. Vocês já sofreram preconceito pela fé que vocês professam? Carlão. O preconceito eu nunca sofri, porque eu não dou motivo para isso, porque eu exijo respeito, né? Mas o preconceito, hoje em dia, ela vem através mais de segmento religioso que querem virar empresa para vender o peixe melhor, a minha religião é melhor, vamos atacar fulano, atacar ciclano, né? E a intolerância religiosa ela é muito perigosa, né? Você vê na Irlanda os protestantes com o católico, e no Brasil hoje em dia, né, a religião está muito envolvida em políticas, né?
Hoje em dia, eu vou falar diretamente, as bancadas evangélicas, onde eles queriam que o Brasil fosse um país evangélico. Então eles estão desrespeitando o catolicismo, que é uma religião muito mais antiga do que eles, estão desrespeitando a religião de matriz africana, desrespeitando a religião do nosso amigo, porque religião é uma coisa que vem de dentro de você. Então não é ninguém que vai dizer que eu não tenho que acreditar em Xangô. Tá me entendendo? Como eu também não vou deixar que a nossa amiga desacredite também na religião dela. Então a intolerância, ela tem que ser combatida muito forte, porque ela está se alastrando muito. Terreiros, eu digo a minha religião, terreiros hoje em dia no Nordeste do Brasil sendo saqueados, quebrados, como em próprio Salvador mesmo, casa de 100 e poucos anos quebrada, né? Hoje em dia no Rio de Janeiro existe você não pode usar uma roupa branca mais no varal, porque eles atacam você, inclusive pelo lado da Igreja Universal, que essa é perigosa, que deu margem a esse juiz dizer que religião de matriz africana não é religião, não é religião, mas ele voltou atrás, tá me entendendo? Porque nós somos uma religião de resistência, né? Há 400 anos dentro do Brasil, se ela fosse uma religião que não tivesse resistência, ela já tinha se acabado, né? Desde o início de tudo, nossos atabaques foram confiscados, você não podia falar as coisas, né? A própria Inquisição, né? Ela agiu muito perante a religião de matriz africana, e hoje em dia existe uma Inquisição, que é a Inquisição evangélica, não como era antigamente, mas ele quer impor que eles são certos, e eu não admito isso. Débora, você como católica, como é que você vê essa questão da intolerância e preconceito? Já sofreu? Eu acho que todos, né, que participam de religiões já provavelmente já devam ter sofrido sim algum tipo de preconceito. O católico andar com a cruz no peito, muitas das vezes escondem ou então tiram em determinados lugares com terço, acham que Nossa Senhora não deve ter tanta exaltação tanta exaltação e respeito que nós católicos temos. Muitas das vezes alguns protestantes acabam colocando isso em xeque, colocando isso em dúvida. Mas eu também acredito que o preconceito não é só religioso. Eu também não posso chegar e falar assim, não, os protestantes não, eles sofrem algum tipo de preconceito. Vários preconceitos, né? estereótipos. Estereótipos, porque usam terno, porque colocam Bíblia debaixo do braço. Então, eu acho que todo mundo que participa de uma entidade religiosa, a tendência, sim, é passar por um preconceito. Só que cabe a gente a perseverar. Cabe nós, religioso ou praticante de uma determinada religião, perseverar. E se a gente realmente acredita, conforme ele bem falou, eu discordo um pouco de você, Carlão. Eu sou a favor da opinião do Cotias. Eu acho que não vai ser uma raça misturada que vai enfraquecer uma religiosidade. Que pode vir a acontecer isso, necessariamente, vai ser a falta de fé, a falta de credo, ou então alguma desavença dentro das instituições religiosas que acontecem muito e leva as pessoas a deixarem de praticar as religiões. Né? Isso acontece muito no catolicismo. Deixei de ser católico porque fui maltratado, deixei de ser umbandista porque o pai de santo fez alguma determinada coisa comigo que eu não gostei. Então, isso acontece muito. Né? Então, eu acho que é mais por falta de fé e falta de perseverança no que aquilo que você crê. Ou né? pelas pessoas, né? Dentro das religiões que acabam, de repente, distorcendo. Pois é. E a falta de cultura também, né? Você vê hoje em dia os quilombos. Qual é a geração de quilombos? Eles vêm do povo africano, né? Onde eles foram trazidos à força. No caso da Fazenda Campos Novos, né? Que inclusive vai ter um grande evento agora em 2015, que é os 400 anos da Fazenda Campos Novos. E dentro de Cabo Frio existe 4 quilombos, né? Aonde esses 4 quilombos, eles não conhecem a sua essência nem a sua origem. Eu não falo só religiosa, mas eles não conhecem de onde vieram, o que eles fazem, o que comem. Então, hoje em dia, existe quilombo comendo até comida afrancesada.
Tá me entendendo? Então isso eu sou contra. Eu acho que o judeu ele tem que ter a sua essência, o brasileiro tem que ter a sua essência, o negro ele tem que reconhecer que ele tem uma origem. E aí, Michel? Sofreu preconceitos? Como é que o paganismo vê a intolerância? Bom, primeiramente, só para complementar a discussão que se iniciou aqui, existe uma frase que eu costumo dizer muito, que é: o Brasil é plural. Então eu acho que aqui você tem um espaço para todos os deuses, todas as raças, né, por assim dizer, cor de pele. Né? Então talvez seja por uma questão até histórica, né, no Brasil, que o camarada falou que o negro era trazido à força. Talvez essa questão que você esteja levantando de que o negro deva continuar se casando com o negro, talvez seja justamente pela violação que o europeu iniciou aqui dentro das casas e das fazendas e tudo mais, a violação do corpo, né, do negro. Tem essa questão também que é preciso ser lembrada, né? Longos anos aí de tortura, né? Um genocídio cultural. Muito bom. Isso aí. Aqui no programa Vanguarda, na Cabo Frio M1530, recebemos aqui o Ogan Carlão, ele que é da religião do Candomblé, da Umbanda, da Jurema, Débora Verônica Andrade, católica, Michel Andrade, paganismo nórdico. Agradecer imensamente aqui a presença de vocês no nosso programa, agradecer a todos os nossos ouvintes, todos que nos acompanharam pelo Facebook, pela página da Rádio Cabo Frio AM1530, e abrir os nossos microfones aí para vocês fazerem as despedidas e a saudação final, né? Despedida aí do público do programa Vanguarda. Carlão. Eu agradeço ao professor Paulo Cotias e à Rádio Cabo Frio AM, né? Agradeço também estar de lado aqui dos companheiros, que foi bom, que eu conheci outro segmento religioso, né? E agradeço também porque Cabo Frio também não sofreu muitos casos de intolerância até agora, ainda está uma cidade laica, tá me entendendo? Isso é muito bom para a cidade. Só Búzios que teve um caso de intolerância, mas o restante está tudo bem. E a do pé, que os orixás, né, me traga muita força. E próximo convite, se precisar, eu estarei aqui. Maravilha. Débora Verônica Andrade, católica, sua despedida aí dos nossos ouvintes. Bom, muito obrigada, Paulo, muito obrigada aqui. Eu ficar sabendo também do paganismo de Michel, da cultura afro, que é impossível, né, um brasileiro também não estar ciente dessa cultura, tanto da religiosidade. E eu acho que a gente tem que lutar realmente pela liberdade religiosa, de cada um seguir o seu credo e cada um respeitar o seu credo, a sua maneira de ver e de acreditar ou em Deus, ou em deuses, ou nos orixás, independente do segmento religioso. Maravilha. Michel, sua despedida. Vou agradecer primeiramente o convite de estar aqui falando um pouco sobre a cultura na qual vivencio. Mandar um abraço especial aos meus irmãos de fé que estão acompanhando o programa de outros estados, né? Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Paraná e entre outros. Um abraço especial ao pessoal da Cultura Pagã, que é a nossa página no Facebook, tá? E os meus amigos e irmãos de fé daqui da região dos Lagos. E bateu o Yuli? É verdade. Fica aberto aí o convite aos companheiros aqui também. É o nosso blote de Yuli, que a gente celebra no dia 21 de junho pelo calendário do Hemisfério Sul. É a nossa festa de virada de ano. Vai ser ali em São Pedro, tá? No dia 21, no sábado. Começando assim já pela final do dia. A gente vai assar ali um javali, alguma coisa do tipo, beber bastante hidromel, vai rolar fogueira, poesia, música, dança e tudo mais. Tá todo mundo convidado. Não tem nada a ver com aquilo de Rio das Ostras. Nada a ver, não tem nada a ver. E eu acredito que toda palavra de bem, ela não deve ser negada. Então, seja quando alguém de um terreiro te abençoa, ou quando um cristão te abençoa, ou até quando um pagão te abençoa, eu acho que toda palavra de bem deve ser muito bem-vinda. É isso aí, pessoal. Você que é católico, é evangélico, é candomblessista, é pagão, é budista, fica com a sua fé, compartilhe a sua fé, compartilhe o que há de bom nela, e que o grande Deus maior, aquele que está sobre todas as coisas, sobre todos nós, abençoe. O Vanguarda acabou, pessoal. Terça-feira que vem tem mais. Grande abraço.